começar? Tá bom. Só coloque em modo de apresentação da senhora, por gentileza. Tá bom, já está gravando. Então, mais uma vez, muito Isso, agora foi. obrigada. E vamos falar das imunodeficiências primárias e infância no contexto de pandemia, isso se referiu à nossa comemoração da enfermagem, e agora nós estamos no segundo momento. Bom, como da outra vez, eu quis trazer primeiro um panorama da doença, da pandemia no mundo e no Brasil. E isso é um panorama novo, porque o que eu trouxe há um mês atrás difere sensivelmente, dramaticamente. Então, vocês podem reparar que tem dois quadros. O quadro da esquerda é o quadro que se refere ao que eu apresentei para vocês em maio, no dia 13 de maio. E esse quadro da direita é o quadro atual. Então, olha a diferença absurda e dramática, né, das mortes no mundo e no Brasil. E eu queria dar um destaque. Professora, um instantinho. Por gentileza, a pessoa que está com o áudio ligado, por gentileza, pode desligar, por favor? Pode continuar, professora. Então, dando uma ênfase para o Brasil e para as crianças, né? Que nós tivemos na última apresentação um relato de 4 crianças pelo Ministério da Saúde, e nós temos 62 óbitos de criança no Brasil. E quanto à equipe, nossa equipe de enfermagem, já foram confirmados 17 mil casos, e nós temos 160 óbitos entre profissionais de enfermagem, o que é considerado uma trágica. Então, eu quis trazer isso para nós termos consciência do que está acontecendo, e o quadro, que é o boletim do Rio de Janeiro, da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde já se tem 11.026 casos confirmados, com 490 óbitos na rede municipal e 1.363 óbitos no município. A idade média continua em torno de 50 anos de idade dos casos de Covid. Vocês podem ver no quadrante superior externo. Agora, olha isso aqui. Peço desculpas, olha, esse daqui foi o do mês passado, tá? Olha o desse mês. Olha como aumentou, gente, a quantidade de óbitos, a quantidade de casos. E, em relação às faixas etárias, foi o que eu destaquei. Em maio, crianças de 0 a 9 anos foram 78. Olha em junho, quantas crianças foram acometidas. 351 crianças. Aumentou bastante, né? E mais de 700 entre 0 e 19 anos. Eu chamei atenção com a setinha amarela, viu? Aumentou muito. Bom, voltando para as imunodeficiências primárias, nós tivemos a aula da professora Vera no dia 10, foi assim, encantadora, magnífica, a gente aprende muito com a Vera. Então, eu trouxe alguns slides, poucos slides, basicamente repetindo o que ela falou de forma bem rasa, não de forma aprofundada, mas lembrando para vocês que essa classificação atualizada dos erros inatos da imunidade, que é o atual nome das imunodeficiências primárias, eu não sei se vocês lembram, que esses erros, Inborn Errors of Immunity, é o nome atual, que provavelmente na próxima atualização, em 2021, já deve vir com esse nome. Então, é um grupo com mais de 430 diferentes doenças causadas por defeitos genéticos. Isso a gente vai ver num gráfico como aumentou por conta dos estudos moleculares, e isso daí ajudou muito a descobrir as doenças.
elas comprometem os componentes do sistema imunológico, na maioria de caráter congênito ou hereditário, ou pega da mãe, a mãe passa, ou alguém da família lá atrás, avô, bisavô, pode passar também essa doença. A prevalência de um caso para 2.000 nascimentos, isso aí é algo que também deve ser revisto, porque há alguns anos atrás, era para cada 50.000 nascidos, um tinha o erro inato, a imunodeficiência primária. Depois caiu para 20.000. Esse quadro que eu apresento é de 2.000, mas alguns autores já falam de um caso para cada 1.000 nascimentos, ainda com predominância do sexo masculino e em populações com alta frequência de consanguinidade, casamentos consanguíneos. Elas continuam, mesmo diminuindo bastante, isso que nós chamamos de raridade, elas se constituem num problema de saúde grave, e ela é comparável à leucemia e a linfomas, e tem mais casos do que a própria fibrose cística. Então, eu continuo interrogando se ela está no rol das doenças raras. E é claro que quanto mais cedo você descobre a doença e inicia imediatamente o tratamento, claro que a sobrevida e a prevenção de sequelas vai acontecer. O prognóstico vai depender sempre muito do tratamento e do diagnóstico precoce e do tratamento imediato. E eu tenho me baseado muito nesse comitê de especialistas da União Internacional das Sociedades Imunológicas, como aparece aqui embaixo em vermelho. É o que tem de mais atualizado em termos de imunodeficiências primárias ou erros inatos da imunidade, relacionados ou não relacionados à Covid, à pandemia. Bom, elas são classificadas de acordo com o componente do sistema imunológico que ela compromete. E essa última atualização incluiu a insuficiência da medula óssea, que ainda não está exaustivamente descrita, mas eles já incluíram esse nono item. Então, além daquilo que nós já conhecemos, as imunodeficiências que afetam a imunidade celular e humoral, as combinadas de células T e B, as deficiências predominantemente de anticorpos, as doenças de desregulação imunológica, os defeitos congênitos de fagócito, defeitos da imunidade inata, acharam vários, foi o que mais se conseguiu encontrar em número de achados, distúrbios autoinflamatórios, deficiência do sistema complemento e agora insuficiência da medula óssea, sempre lembrando que esse comitê de especialistas da União Internacional das Sociedades Imunológicas é a mais fidedigna referência, mais atual que nós temos. Então, esse gráfico, que continua o mesmo, porque não tem nenhuma atualização, eu busquei, porque por conta da pandemia, eu pensei que talvez eles fizessem uma atualização agora em 2020, talvez até façam, porque vai ter o congresso, vários congressos vão acontecer em 2020, então provavelmente eles não deverão esperar o biênio, não deverá ser bienal, agora em 2020 deverá acontecer outra atualização. Mas vocês podem reparar que nessa tabela A tem toda uma sequência desde 1983 até 2019. E no B, eles mostram todos os achados em 2017, e em vermelho, os achados só em 2019. Olha quanta coisa se achou. Então, por exemplo, relacionado à tabela 1, por exemplo, as imunodeficiências que afetam a imunidade celular e humoral. Se acharam mais 8 tipos de doença. E o que mais se achou, como eu falei na tabela C, que são os defeitos da imunidade inata, eles acharam mais 13. Então, já tem 64. Então, aumentou muito. E nos últimos 5 anos, o número de defeitos genéticos subjacentes aos erros inatos da imunidade quase que dobrou. Foi de 250 para 430. Bom, gente,
Esses são os 10 sinais de alerta que a Fundação Jeffrey Model foi uma das primeiras a começar esse grande trabalho, esse grande projeto de divulgação dessa doença que durante muito tempo ficou na invisibilidade. Então, isso foi propagado pelo mundo inteiro. Hoje em dia, os médicos e profissionais da saúde como um todo, eles já conseguem ter um norte para poder oferecer um diagnóstico mais rápido. Então, por exemplo, 2 ou mais pneumonias ou sinusites graves no último ano, se a criança teve 2 pneumonias em um ano, comece a se preocupar. 4 ou mais otites no último ano, estomatite de repetição, ou seja, todas essas infecções do trato superior, elas são importantíssimas. 2 ou mais dessas intercorrências, o médico já pode pensar numa imunodeficiência primária ou no erro inato da imunidade. Abscessos recorrentes, episódios de infecção sistêmica grave, uso de antibiótico que não faz efeito, a criança toma os antibióticos, daqui a pouco a doença aparece novamente, estomatite aparece novamente, asma grave, doenças do colágeno ou outras doenças autoimunes, efeito adverso ao BCG, então é muito sério, dificuldade porque é um vírus atenuado, vivo, né? Dificuldade para ganhar peso ou para crescer, e história familiar de imunodeficiência ou de morte súbita. Pessoas que morreram sem se saber a causa, também é motivo para investigação. Bom, os exames iniciais indicados para uma investigação preliminar de um erro inato da imunidade é um hemograma completo, com diferencial para ver todos aqueles leucócitos, né? Ver o quantitativo de imunoglobulinas no sangue, ver o quantitativo de anticorpos, a titulagem de anticorpos, verificar teste cutâneo de hipersensibilidade. Esses são os preliminares, sempre de acordo com o comitê de especialistas, tá? Se esses resultados se apresentam normais, se exclui uma possibilidade de erro inato da imunidade, principalmente de uma deficiência, em especial, né, deficiência de imunoglobulina. Se o resultado apresenta alguma anormalidade, outros exames adicionais, de preferência em laboratórios especializados para a identificação de deficiências específicas, deve ser orientado para essa família. Se essa criança tem alguma doença crônica já diagnosticada, esses testes preliminares, esses testes iniciais, eles devem ser feitos simultaneamente com os exames específicos, se ela tem doença crônica. Antes de se diagnosticar definitivamente que, sim, é um erro inato da imunidade, precisa-se repetir os exames com monitoramento ao longo do tempo. Isso sem deixar de lado o tratamento. É claro, o tratamento continua, mas ainda não fica um diagnóstico fechado, de acordo com o comitê de especialistas. Os exames mais específicos se referem ao quê? Aos níveis quânticos de imunoglobulina. Então, se ele tem uma baixa de imunoglobulina G, IgM ou IgA, sugere uma deficiência de anticorpo. Mas elas também aparecem em enteropatias e em doenças renais, principalmente a síndrome nefrótica. Também pode aparecer essa baixa do nível de IgG, IgM e IgA. Quando há deficiência de anticorpos contra os grupos sanguíneos A e B, contra algum polissacarídeo bacteriano, isso indica uma combinada ou uma síndrome de Scott-Aldrich. Inclusive, eu conheço pessoas com essa síndrome que ficaram muito bem, embora seja uma combinada grave. Os títulos de anticorpos IgG são mensurados nas crianças imunizadas. Tem que avaliar antes e depois da administração dos antígenos da vacina. A hemófilos influenza tipo B, o tétano, difteria, pneumocócica conjugada ou não conjugada, e antígenos meningocócicos. Os testes cutâneos são realizados com o extrato de Candida albicans via intradérmica. O fato de dar
uma reatividade positiva não quer dizer, não exclui a possibilidade que ele tenha um distúrbio de células T, tá? Por outro lado, se ele tem uma resposta negativa, também não quer dizer que ele tenha doença, principalmente se essa criança nunca foi exposta à cândida, o que é muito difícil, que a maioria das crianças, por algum motivo, aquela dermatite de fralda, sempre uma criança, é muito difícil uma criança não ser exposta à cândida, por isso que se usa o extrato de cândida albicans. Raio-x de tórax, se tem ausência de imagem do timo, pode indicar uma deficiência de célula T, e se as radiografias laterais da faringe mostrarem ausência da tonsila faríngea, também pode indicar algum distúrbio, algum erro inato da imunidade. Um exame para aqueles que têm algum problema na família, ou morte súbita, ou uma morte que não tenha se sabido a causa, e o médico sempre agora tem que ter o aval do responsável, do imunologista, se deveria fazer um diagnóstico pré-natal ou neonatal, com amostras da velocidade coriônica, cultura das células amnióticas ou amostra de sangue fetal, isso se necessário, tá? Aí, nesses exames, pode ser detectado precocemente a gama-globulinemia ligada ao X, a Biscotti-Aldrich, que é gravíssima, a ataxia telangiectasia gravíssima, síndrome linfoproliferativa ligada ao X, todas as formas de imunodeficiência combinada grave, todas as formas de doença granulomatosa crônica. Então, se elas puderem ser detectadas no pré-natal, ajuda muito depois no prognóstico dessa doença. E a verificação do sexo da criança pode ser útil, segundo o comitê de especialistas, para a exclusão da possibilidade de distúrbios ligados ao X materno. Bom, o prognóstico, como nós já viemos falando, vai depender, primeiro, da doença, do tipo de erro inato da imunidade. O quão esse diagnóstico foi precoce e esse tratamento foi imediato, e a ausência de doenças crônicas ou patologias subjacentes. Se pode dizer que há um bom prognóstico para as deficiências de imunoglobulina ou complemento, porque os estudos mostram que há um cotidiano com normalidade, e um prognóstico mais delicado para os defeitos dos fagócitos e as combinadas graves, em especial a síndrome de Biscotti-Aldrich e a ataxia telangiectasia. O tratamento para essas doenças, ele é frequente, ele é intensivo, existe hoje a reposição da imunidade por meio de transplante, e uma coisa importante, quanto mais cedo o diagnóstico, o transplante de células-troncos tem chance de 95% de êxito. Então, se tem um diagnóstico antes do 3º mês, que não foi a minha experiência, eu não tenho experiência com criança com menos de 3 meses, muito pelo contrário, são com crianças com mais de 3 anos de idade, até mais, e foram bem-sucedidas também. Bom, com relação ao tratamento, é claro que a prevenção da infecção sempre faz parte do tratamento. Então, vocês podem reparar que essas crianças, elas já conhecem todo o processo de uma pandemia nesse microcosmos que elas vivem. Evitar exposição ambiental e vacinas de vírus vivo. Por exemplo, varicela, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola e a BCG, né? As vacinas antipneumocócica, antimeningocócica, anti-hemófilos influenza tipo B, recomendadas, mas sua eficácia varia de acordo com o grau de imunodeficiência. Isso sempre com acompanhamento do imunologista, do médico responsável. As crianças com as imunodeficiências combinadas graves e as doenças granulomatosas crônicas precisam de profilaxia com antibiótico. O controle da infecção aguda, geralmente com antibacterianos, antivirais e antifúngicos. A reposição dos anticorpos das classes de imunoglobulinas. Hoje em dia,
Existem duas possibilidades, a imunoglobulina venosa, que já é bastante conhecida há muito tempo, e atualmente se tem a imunoglobulina subcutânea. Risco para reações locais parecem ter menos efeitos adversos sistêmicos, mas, contudo, ainda não foi liberada pelo SUS em março de 2015, pela Anvisa, melhor dizendo, mas ainda não é comprada pelo SUS. Inicia-se um tratamento, mas ele não continua. Essa é a experiência que eu tenho, que no serviço público nós ainda não temos à vontade a imunoglobulina subcutânea, pelo menos por enquanto. A diminuir as idas à emergência, internações e mortalidade. Isso aí é um fato, realmente é um fato, os efeitos da imunoglobulinoterapia. Ela realmente diminui as idas à emergência, internações, mortalidade, e as idas à escola, a escola aumenta, né? O índice de absenteísmo na escola diminui, isso é muito bom. Fisioterapia respiratória, quando há comprometimento pulmonar crônico, e a fisioterapia motora, no caso das crianças com a telangiectasia, as crianças geralmente precisam, né? Ataxia, telangiectasia. E os transplantes de medula óssea, que acontecem aqui no Rio, nós temos no INCA, né, uma referência. Ela pode ser medula óssea ou sangue do cordão umbilical de doador compatível, tem um banco de sangue mundial. Não depende da relação de parentesco, mas quanto mais próximo você for da pessoa, melhor, porque quanto mais longe atrasa a restauração da imunidade, se não for de parente, mas dá certo. Uso de imunossupressores para prevenir rejeição, né, chamada doença do enxerto versus hospedeiros. Tratamento genético com vetores retrovirais tem obtido sucesso em alguns pacientes com combinada grave ligada ao X, mas aqui no Brasil não encontrei grandes relatos, e o tratamento foi suspenso devido a alguns pacientes evoluírem para leucemia, e por hora não tem nenhuma atualização. Com relação à vacinação, isso a professora Vera também falou exaustivamente, as vacinas contraindicadas, né, todas as vacinas de micro-organismos vivos. Nós temos o Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais, onde aqui em Botafogo, no Hospital Rocha Maia? Agora esqueci, um dos dois, o de Botafogo. Nas formas mais graves, varicela, rotavírus, sarampo, cachumba, rubéola, herpes zoster, febre amarela, pólio oral, aquele da gotinha. Essas crianças usam a pólio intramuscular. Cada paciente precisa ser avaliado individualmente, porque vai depender do diagnóstico e do estado de saúde dele, da clínica do paciente. Então, isso vai depender disso para que seja indicado ou contraindicado pelo imunologista essas vacinas. Isso que eu estou falando é no geral, de acordo com o comitê de especialistas, mas isso pode variar. E as vacinas indicadas são todas as vacinas com micro-organismos mortos, inativados, que também existem exceções que devem ser avaliadas. A família e os cuidadores dessas crianças precisam estar com as vacinas em dia para evitar infecções no ambiente de convívio, né? No caso de algumas EDPs, principalmente as combinadas graves, a vacina da poliomielite oral é contraindicada nas outras crianças da família, entre os familiares. Precisa ser a intramuscular, a SALC. E algumas recomendações para enfermeiros pediatras antes da gente entrar no tema da pandemia. Realizar o exame físico completo dessa criança, considerar todas as infecções frequentes ou graves, principalmente se essa criança ainda não tem um diagnóstico. Observar queixas e sinais de úlceras orais, periodontite, lesões cutâneas. Lesões cutâneas agora tem que ser vista mesmo.
por conta dessa infecção multissistêmica que a gente vai falar. Avaliar os exames, o hemograma completo, os níveis de imunoglobulina, titulação de anticorpos e aqueles testes cutâneos para a hipersensibilidade que nós falamos com a Cândida. Orientar quanto às vacinas indicadas. Orientar, mas sempre trabalhar numa instância multidisciplinar. Orientar quanto aos antibióticos profiláticos prescritos. Orientar quanto ao uso das imunoglobulinas, os tipos de imunoglobulina que existe. Falar dos transplantes de células-tronco para alguns tipos de doença, para alguns tipos de erros inatos. E principalmente falar sobre, e orientar sobre os cuidados de higiene corporal e higiene do ambiente, que hoje é super falado, mas que para essas crianças elas sempre ouviram falar desse afastamento social, isolamento social, muitas vezes elas precisaram ficar nessa situação. E considerar os aspectos nutricionais, diagnóstico e acompanhamento de outras doenças crônicas, subjacentes, concomitantes, e oferecer e fazer encaminhamentos para suporte psicoterápico, tanto para a criança quanto para a família, porque não é fácil, não é fácil. As crianças é que sabem, os adolescentes e essas famílias. Promover e avaliar a qualidade de vida. Eu digo que não é fácil porque eu trabalhei tanto no meu mestrado quanto no doutorado com esses familiares de crianças com imunodeficiências primárias. Bom, gente, agora vamos passar um pouco para a pandemia, né? Então, lembrando, eu sei que todo mundo já sabe, mas alguns podem não saber, é bem heterogêneo o nosso público, né? Tem alunos de todos os períodos, primeiro período, pessoas que talvez ainda nem estejam na faculdade, enfim. Esse Covid-19, de corona, vi de vírus, e D de disease, porque é uma palavra em inglês, né? Disease quer dizer doença. Então, em português ficou a mesma coisa, Covid-19, porque em 2019 é que foi o início da disseminação da doença. Aí, por isso, ela teve esse nome. Aqui esse quadro eu apresentei na outra aula, não teve atualização do quadro. As coronas viroses sempre fizeram parte da circulação, comumente circularam pelo mundo, são transmitidas por vários animais, dromedário, morcegos, e sempre acometeram crianças, mas em 2002, na China, essa SARS-CoV, que não é o 1, né, mas poderia ser chamado 1, foi essa síndrome respiratória aguda severa, ela apareceu na China, e com relação às crianças, entre 50% e 80% das crianças que apresentaram a doença, elas tiveram contato com algum familiar infectado. Agora, olha só 2% desse grupo de crianças foram assintomáticas, e quase todas apresentaram febre. Quando a gente vê, em 2012, o MERS-CoV, lá da Arábia Saudita, 32% das crianças que apresentaram a doença tiveram contato. Os dados que se tem é esse, que bem inferior à primeira, né, a de 2012. Tiveram contatos com familiares infectados. E 42% das crianças, muitas crianças, assintomáticas. E quase todas apresentaram febre. Essa pandemia atual, que também apareceu na China em 2019, chamada de SARS-CoV-2, 82% das crianças que apresentaram a doença, elas tiveram contato com familiares infectados. 10% assintomáticas. 10% dessas crianças não tem sintoma nenhum. E quer dizer, metade ou menos da metade apresentam febre. De acordo com Zimmermann e colaboradores.
Olha, eu vou trazer alguns casos pediátricos atualmente relatados, e poucos casos se relacionam diretamente a erros inatos da imunidade, né? O próprio Zimmermann, ele fez uma revisão da literatura, é um estudo grande, é um dos maiores estudos que tem, onde 444 crianças com menos de 10 anos e 553 com entre 10 e 19 fizeram infecção grave. Dentre esses, teve uma criança de 13 meses que ficou muito grave. Todos apresentaram, a maioria apresentou sintomas respiratórios leves, febre, tosse seca, fadiga e a sintomatologia. Não apresentou nada desse grupo de estudo que ele apresentou. As principais características radiológicas são semelhantes à do adulto, esse espessamento brônquico e opacidade em vidro fosco, aquela aparência de vidro fosco, sendo que ambos as características radiológicas aparecem também em pessoas assintomáticas, isso até hoje, isso em adultos. A pessoa não sente nada, faz o exame, vai ver, tem esse raio-x, essa radiologia. Não foram relatadas óbitos em crianças entre 0 e 9 anos, e esse autor constata que dados sobre o tipo de terapia realizada são bem limitados. Os autores quase não mencionam o tipo de terapia utilizada. Então, a conclusão que ele chega é que, por conta dessa rápida disseminação da Covid-19, porque ele é altamente proliferativo, né, em todo o mundo, e a falta de dados na Europa e na América do Norte, que foram os lugares que ele se reportou, sobre pacientes pediátricos, claro, vão exigir mais estudos epidemiológicos e clínicos, até para se identificar as estratégias terapêuticas e preventivas. Isso hoje já é um quadro cada vez mais consolidado, já se pode afirmar algumas coisas. Esse Brudin, ele tem esse artigo muito interessante, esse artigo eu não trouxe da outra vez, que o artigo dele é a seguinte pergunta: por que a Covid-19 é mais leve em crianças? Então, ele fala muita coisa, mas as hipóteses, assim, eu condensei as principais hipóteses dessa Covid-19 ser mais fraca em crianças, digamos assim, mais leve. As hipóteses relacionadas ao sistema imunológico da criança. É diferente do adulto, isso já é sabido, tanto em relação à sua composição, mas quanto à capacidade de resposta funcional. A criança tem uma resposta funcional qualitativamente diferente do adulto relacionado a esse SARS-CoV. Aí entra aquelas questões imunológicas que a Vera falou bastante conosco no dia 10. Esses níveis de expressão desse famoso receptor da enzima conversora de angiotensina, é aquela que o pessoal que tem hipertensão tem, e que precisa para fazer a ligação com a infecção do SARS-CoV. Elas são diferentes nas crianças. E olha só, olha o que esse Brudin achou. Que a presença de outros vírus na mucosa, tanto dos pulmões quanto nas vias aéreas de crianças pequenas, talvez limitem o crescimento do SARS-CoV-2, por causa de interação direta vírus a vírus, por causa de competição viral. Super interessante, claro que vai precisar aprofundar, já tem alguns artigos aprofundando. Essa teoria apoiada nos dados que indicam uma ligação entre número de cópias virais e gravidade do Covid-19. Isso daí eu coloquei essa observação. Pode explicar as mortes de profissionais de saúde que provavelmente foram expostos a grandes quantidades do vírus. Então, quanto mais cópias virais, quanto mais vírus, mais grave é a Covid-19. E o profissional de saúde ele é exposto assim, a uma quantidade imensa de vírus, né? Então, a carga viral dele acaba ficando tão grande, por isso que
talvez tenha tantos casos e casos fatais, tragicamente mórbidos entre profissionais de saúde, né? O fato é que as crianças não são, segundo o Brudin, menos propensas a desenvolver síndrome respiratória aguda. Elas não são menos propensas do que adultos, são tão quanto. Isso aí eles conseguiram ver lá na pandemia de 2009, do H1N1, ter menos de 1 ano de idade foi um fator de risco significativo para o desenvolvimento da forma grave, da síndrome respiratória aguda grave. E ele chega a essa conclusão, o Brudin, né, que as explicações para essa apresentação mais leve observada, é a pergunta que ele faz, o objetivo dele é responder essa pergunta, ele ainda não tem clareza até o momento. Traz algumas hipóteses, mas isso ainda são hipóteses. E olha o que é muito importante com relação a isso. Embora crianças apresentem formas leves de Covid, isso ainda é um fato. A maioria apresenta formas leves. Devem ser tomadas medidas de proteção. Por quê? Para diminuir a pandemia, para mitigar a pandemia. Por quê? As crianças podem transmitir vírus, mesmo quando apresentam formas leves da doença, ou mesmo quando são assintomáticas. E elas demonstram ter um quantitativo viral muito grande, tanto no nasofaringe quanto nas fezes. Os vírus podem persistir nas fezes muito tempo depois de desaparecerem nas secreções nasofaringeias. Então, isso é um fato também. Continuam nas fezes, né? Bom, então, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o agente etiológico é esse, isso não tem a menor dúvida. E algumas pessoas evoluem, segundo Leifen e colaboradores, evoluem para um quadro respiratório grave. Quer dizer, a pior evolução que se tem sabido, é a síndrome respiratória aguda grave. As manifestações clínicas mais comuns em crianças, febre, tosse, ele corrobora com os outros autores. Algumas são acompanhadas de fadiga, dor, né, dor no corpo, mialgia, congestão nasal, coriza, espirro, dor de garganta, cefaleia, náuseas, vômitos e dor abdominal. Só lembrando, porque eu posso esquecer de falar, que se os vômitos forem incoercíveis, precisa rapidamente procurar um serviço de emergência. Algumas crianças não apresentam febre, mas têm manifestações de tosse ou diarreia, e outras podem ser portadoras totalmente assintomáticas. Os artigos, em sua maioria, corroboram. Algumas crianças, e principalmente as menores e recém-nascidos, apresentam sintomas gastrointestinais, asma e dispneia. O Departamento Científico de Dermatologia da Sociedade Brasileira de Pediatria publicou uma nota de alerta sobre manifestações cutâneas da Covid-19 em crianças. Isso, quando ela fez essa nota de alerta, ainda estava muito embrionário os estudos, a Lancet ainda não tinha publicado aquele estudo da doença de Kawasaki, que até agora ninguém sabe se é a doença de Kawasaki ou se é uma manifestação sistêmica que a criança apresenta por conta da Covid. Bom, então esse Verdoni e colaboradores, eles fizeram esse estudo chamando doença de Kawasaki, né, assim, um surto severo de doença de Kawasaki, mas que hoje já está mudando, eles já estão modificando a nomenclatura para essa síndrome multissistêmica infantil. Síndrome inflamatória multissistêmica infantil, é o nome atual disso que eles identificaram como essa doença de Kawasaki, porque as características são idênticas. É uma vasculite aguda, que tem uma predileção pelas artérias coronárias. A doença de Kawasaki, ela afeta bebê e crianças com menos de 5 anos.
saudáveis, previamente saudáveis. A doença que se apresenta, ela tem uma peculiaridade, ela afeta adolescentes também, várias crianças com mais de 5 anos e adolescentes também. Então, isso já é algo que difere da doença de Kawasaki tradicional. Essa doença ela foi relatada pela primeira vez há 50 anos atrás no Japão. Ela ainda é uma doença de causa obscura, desconhecida. Parece que existe uma resposta aberrativa, uma resposta normal do sistema imunológico, algum patógeno não identificado em todas as crianças ou indivíduos, no caso as crianças, que têm uma predisposição genética. Olha o que esses pesquisadores acharam. Eles acharam um aumento de 30 vezes na incidência da doença. Enquanto durante muitos anos foi aquele quantitativo pequeno, ela não é uma doença que se apresente em grandes números. No mês de abril, não, foi no mês de março, eu vou mostrar a tabela para vocês, teve um aumento de 30 vezes na incidência da doença. Opa! Ela não se apresentava em crianças com mais de 5 anos. Esse pico de doença também é algo totalmente atípico. E todas as crianças positivas para SARS-CoV-2. Então, eles concluíram que crianças pequenas, infectadas com SARS-CoV-2, ao invés de desenvolver doenças respiratórias, podem evoluir para uma forma grave de doença semelhante a Kawasaki, que é a síndrome inflamatória multissistêmica infantil. É o nome atual, em inglês. Então, eu achei esse artigo muito importante. Esse aqui, ele apresenta esse gráfico, onde no A, em 5 anos, olha a evolução. Com pouquíssimos casos severos, só em 2017 teve um caso severo, 2018, mas até 2015, 2016, sem severidade. Quando foi em 2020, aconteceu isso, nesse gráfico A, esse gráfico de cima. Esse pico, esse surto, nessa época chamada surto de incidência de doença de Kawasaki, surto de doença de Kawasaki. No gráfico B, ele faz um recorte só do ano de 2020. Olha fevereiro, olha o surto. Foi um número absurdo em pacientes com mais de 5 anos. Os casos foram bem severos. Esse estudo foi feito no Hospital Papa Giovanni XXI, em Bérgamo, na Itália. Olha só o número de pacientes na emergência durante a crise. Todos positivos, e eles fizeram um estudo com 10 pacientes super detalhado. Tem esse estudo, quem quiser depois ver na Lancet, está bem detalhado. Bom, os Estados Unidos trouxe um estudo preliminar que sugeria na época e continua sugerindo até hoje, por isso que eu mantive esse artigo, que a criança nem sempre tem febre ou tosse como sinais e sintomas. A maioria dos casos relatados até o momento não foi grave, isso continua desde fevereiro, tá, gente? Monitorar a progressão da doença, principalmente nas crianças menores com condições crônicas ou quaisquer condições subjacentes, é importantíssimo. E os achados precisam ser interpretados com cautela, porque tem muito caso que não tem os dados completos. Ainda hoje acontece isso. Claro que agora, cada vez mais, as equipes estão se empenhando em ter os dados anotados, registrados, o mais completo possível. É super importante quem trabalha em hospital que registrem todos os dados, tudo. A criança mudou a clínica, qualquer modificação, como ela entrou, diária, mais do que diária, cada momento que há uma mudança na clínica, aquilo tudo ser registrado. E as recomendações não mudaram tanto, embora existam algumas, nos Estados Unidos, algumas confusões, mas as recomendações ainda
se baseiam no afastamento social, nos comportamentos preventivos diários para pessoas de quaisquer idade, tanto crianças com problemas crônicos ou não, para tentar retardar a propagação do vírus e proteger o sistema de saúde contra a sobrecarga, porque não adianta também você não conseguir uma vaga ou ser atendido no sistema de saúde. Isso serve para o Brasil também. E proteger as pessoas de qualquer idade com sérias condições médicas subjacentes. A melhor proteção é ficar em casa, é guardar realmente a distância, o isolamento social, guardar essa distância entre pessoas, e praticar algumas estratégias, como as higienes respiratórias, tem muitas coisas sendo orientadas nas várias lives que têm acontecido, e o uso de máscaras de pano quando estiver perto de outras pessoas ou precisar sair. Isso daí é uma máxima do mundo, né? Esse estudo de Su, né, um estudo chinês, também bem interessante. Eles coletaram os dados das crianças, está bem detalhado, né? E todas essas crianças que eles testaram, que eles apresentam nesse estudo, tiveram contato com as famílias infectadas. Então, se ele teve contato com alguém da família, provavelmente ele adquiriu da família. Isso aí tem sido corroborado entre quase todos os artigos, né? Grande parte não apresentava sintoma, uma minoria, 22,2% apresentou febre e 11,2% tosse. Olha só isso, 5 crianças que receberam alta foram readmitidas porque apresentaram resultado positivo no exame de PCR em suas fezes. Covid-19 em crianças tem um processo clínico leve ou assintomático, tem um prognóstico amplamente melhor do que nos adultos. Isso também é um fato. Como o PCR detecta o DNA do vírus e dos vírus não viáveis, esse achado parece que não confirma a viabilidade do vírus a longo prazo em crianças. Então, o tempo ainda que permanece existe, né? Já vou apresentar, mas não é 100% certo o prazo que o vírus permanece na criança. O Dong sugere uma estratificação etária da gravidade da doença, porque o que ele observou, que quanto menor a criança, crianças e bebês menores de 5 anos, houve uma maior incidência de Covid grave, em comparação a crianças maiores de 5 anos. Então, parece que o agravamento da situação é nos bebês e nas crianças menores de 5 anos, segundo Dong. Ludwigson, ele fez uma revisão sistemática da literatura com 45 publicações, e ele destaca que menos de 5% dos pacientes são crianças com Covid, né? E também, predominantemente, doença leve ou assintomática. Ele afirma que as razões para a redução da morbidade ainda são desconhecidas, embora outros autores apresentem algumas hipóteses, né, aquela competição dos vírus, enfim. Ludwigson acredita que isso ainda não é uma resposta 100% fidedigna. De 0 a 9 anos de idade, esse estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria, foi uma revisão, 416 casos com nenhum óbitos de crianças com entre 0 e 9 anos, e nas crianças maiores, teve a morte de um adolescente de 13 anos, mas sem descrição das características do caso, não se sabe se tinha alguma doença subjacente, enfim. Na China, dos 2.143 casos, 731 casos apresentaram confirmação laboratorial e para a doença, para o Covid-19, 97% foram assintomáticos ou com sintomas leves, corroborando com todos os outros estudos. Então, os estudos sugerem que crianças são tão propensas a se infectarem quanto os adultos, mas apresentam menos sintomas ou risco de desenvolver doença grave. A maioria dos relatos de crianças demonstram contato familiar
né, o familiar com um diagnóstico comprovado da infecção. O CAI e colaboradores, ele apresenta essa série de casos de crianças onde não tem também grandes diferenças. São assintomáticas ou com poucos sintomas, com altas cargas virais em nasofaringe e fezes. As evidências mostram que as crianças são suscetíveis, mesmo se apresentando assintomáticas ou leves, mas podem ser uma fonte substancial de infecção para outros. Então, isso indica um importante papel da criança na transmissão viral. Elas são menos graves, os testes diagnósticos não são realizados em muitos casos, pode ser que o número real de crianças infectadas esteja subestimado, mas, por isso, essa importância da criança na cadeia de transmissão é incerta, mas isso precisa ser bastante vigiado. O período médio de incubação em crianças está entre 6 dias e meio, em torno de 6 dias e meio, uma semana, e o período de desintoxicação nasal e faringe em crianças de 6 a 21 dias, uma média que some, que não tem mais o vírus nasal, nem na mucosa nasal, nem faringeia. Isso também não é 100% fidedigno, isso varia. Com relação à contaminação vertical, né, contaminação da mãe para o bebê, os dados são bastante limitados, não há evidências até agora de transmissão intrauterina da gestante infectada, mesmo da gestante infectada para os seus fetos, e pelo leite materno, tanto a Organização Mundial de Saúde, quanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, e todos os órgãos relacionados, eles recomendam apoiar as mães a amamentarem os seus bebês, desde que realizem todas as precauções para evitar a transmissão do vírus para o bebê. Então, a lavagem das mãos, de preferência trocar o vestuário antes de amamentar, e usar a máscara durante a amamentação. Isso se a mãe estiver positiva, de acordo com o Carime e colaboradores e as sociedades e comitês envolvidos. Agora, com relação à criança com erros inatos da imunidade, existem algumas, segundo o Comitê de Especialistas da União Internacional das Sociedades Imunológicas e a Sociedade Brasileira de Pediatria, a criança com erros inatos da imunidade pode ser de extremo risco, moderado risco, baixo risco. Então, são riscos diferentes, que vai depender do tipo do erro inato da imunidade. Ainda não se tem estudos na literatura sobre acometimentos de pacientes, se sabe de um ou outro caso na prática, de pessoas que comentam comigo, que tiveram, mas que tiveram sintomas leves, e não sei de nenhum óbito, graças a Deus até agora. Aqui a estratificação, eu acho que inclusive esse quadro que a professora Vera se referiu, que é a estratificação de risco para COVID em pacientes com erros inatos. Ele é um quadro que eu fiz um recorte, porque ele é um quadro grande, fala das condições secundárias, inclusive, mas eu estou apresentando aqui a condição clínica do erro inato e dos transplantes de célula-tronco, porque muitos pacientes de erro inato da imunidade fizeram o transplante de célula-tronco. Não sei nem se tem alguém aqui no caso. Na aula passada tinha um paciente, meu ex-paciente. Está muito bem agora. Então, quem são os extremamente vulneráveis? Claro, as imunodeficiências combinadas sempre são extremamente vulneráveis, de prognóstico delicado e vulneráveis. As linfopenias CD4 no contexto de qualquer erro inato, crianças em uso de antibióticos ou imunoglobulina ou com alguma comorbidade. Quais as comorbidades que a fonte aqui se refere? Diabetes, doença pulmonar,
que já exista, insuficiência renal, hipertensão arterial sem controle, história de cardiopatia isquêmica, hepatopatia crônica. Então, se ela tem uma dessas comorbidades. Agora, ele fala de qualquer erro que necessite de antibiótico profilaxia ou de imunoglobulinoterapia, como eu já falei, né? Em uso de corticoides, se ele faz uso de mais de 5 miligramas de prednisolona ao dia, ou de imunossupressor, ou de anticorpo monoclonal, os anticorpos monoclonais. Ele se refere aos imunossupressores, azatilprina, metotrexato, micofenolato, ciclosporina, ciclofosfamida, tacrolimo, sirolimo. Aqui ele não inclui a hidroxicloroquina ou a sulfasalazina, tá? Agora, os anticorpos monoclonais que ele se refere são os MABs, todos aqueles MABs, rituximab, tocilizumab, abatacept, melizumab, e por aí vai. Os inibidores do JK, por mais de 4 semanas, já que desordens associadas à hemofagocitose linfohistiocítica. Agora, se as crianças que receberam transplante têm menos de 1 ano de transplantado, ou se ainda está em uso de imunossupressor, ou se esse transplantado está ainda fazendo reposição com imunoglobulina, seja venosa, seja subcutânea, ou se apresenta alguma doença pulmonar significativa, ou com alguma reação ao enxerto, ao transplante, é considerado extremamente vulnerável. Por outro lado, se essa mesma criança, se essa mesma pessoa, esse jovem que recebeu o transplante de célula-tronco, mas já tem mais de 1 ano de transplante, e na ausência de todas essas situações, se não está fazendo uso mais de imunossupressor, se não precisa de reposição regular de imunoglobulina, se não tem doença pulmonar, não fez nenhum tipo de reação enxerto versus hospedeiro, se isso não permaneceu, o risco é semelhante a qualquer membro da população, a qualquer criança ou adulto, ou a quem quer que seja. O grupo 2 de risco moderado está relacionado principalmente às imunodeficiências comum variável, considerado risco, a gama-globulinemia congênita também, e a doença granulomatosa crônica. E eles consideram risco moderado também o uso de imunoglobulina ou antibiótico, que não preenche os critérios se não é uma combinada grave, é uma comum variável, mas também está em uso de imunoglobulina, é considerado risco moderado, ou antibiótico terapia profilática. E qualquer outro defeito primário na produção de anticorpos, sem alteração pulmonar, sem uso de imunoglobulina, seja ela venosa ou subcutânea, ou uso de antibiótico, é considerado risco semelhante ao da população em geral, ok? As imunodeficiências combinadas graves são as que têm maior risco, tanto antes quanto após o transplante, como já falei lá no quadro, né? Quais são as medidas? Medida de isolamento social. Então, realmente, essas crianças precisam fazer o isolamento. Bom, risco baixo, crianças com risco moderado, isso eu já falei lá, né? Vamos lá. Esse BRU, ele e colaboradores, ele está fazendo um estudo onde tinha, à época, em abril, 15 pacientes, ele não fez ainda a atualização desse material, é um material que está em andamento, desse estudo. 15 pacientes, todos com algum erro inato da imunidade e apresentando a doença, Covid-19. E crianças com imunodeficiência têm um risco aumentado de infecção por vírus respiratório. Então, o que ele fez? Ele fez a seguinte recomendação. Pacientes sigam rigorosamente, então, se tem algum paciente com erro inato da imunidade aqui, sigam rigorosamente as medidas sanitárias.
as recomendações nacionais e internacionais de precaução para reduzir o risco de infecção. Permanecer em uso regular dos medicamentos. Então, os medicamentos que você já toma, que a pessoa já toma, que a criança já recebe, não mudar. E sempre conversar com o médico. Qualquer mudança, qualquer modificação, qualquer dúvida, entre em contato com a equipe multiprofissional, o imunologista, a equipe de enfermagem. E se tem suspeita, se existe alguma suspeita de infecção, ele deve entrar em contato com o seu responsável, com um médico responsável, para resolver qualquer sintoma clínico. Agora, se tiver poucos sintomas, se os sintomas forem leves, não tiver nenhum tipo de lesão na pele, não tem falta de ar, é melhor ficar em casa. A recomendação é que fique em casa para evitar a saída e o contato com outras pessoas e o risco de, além de contaminar outras pessoas, piorar a sua situação de morbidade. Agora, existe um consenso entre o Departamento Científico de Imunologia, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria, o Grupo Brasileiro de Imunodeficiências, BRAGID, né, o Jeffrey Model Foundation Brasil, que o centro fica em São Paulo, e o Departamento Científico de Imunodeficiência da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. É um consenso entre eles. Eles publicaram um material e eles dizem o seguinte, nesse material, que a imunoglobulina humana que a pessoa está usando, a criança está usando, ela não confere proteção contra esse vírus, contra esse atual coronavírus. Por quê? Porque os anticorpos que tem no plasma da IgH são de doadores que foram coletados muito antes do início da pandemia, então não tinha ainda nenhuma sorologia positiva para COVID, para SARS-CoV-2. Outra coisa, não está indicado usar imunoglobulina humana para tratar quadros graves de COVID. A imunomodulação, que alguns artigos trazem com o uso de imunoglobulina, ainda não está em estudos. Existe essa utilização de imunoglobulina, mas isso ainda não tem nenhum estudo comprovando a eficácia. Por isso que eu coloquei em vermelho, tá? Outra coisa importantíssima. Quando esse paciente de erro inato da imunidade não recebe imunoglobulina, não é indicado, por exemplo, deficiência seletiva de IgA, ele não recebe imunoglobulina humana. Então, esse uso também não é indicado nem na prevenção, nem no tratamento da Covid-19. E outra, ainda não tem tratamento específico para o coronavírus, como é o caso de outras infecções virais. Então, específico, existem vários estudos com vários medicamentos, antirretrovirais, hidroxicloroquina e etc. E alguns medicamentos que vêm sendo testados, né, inclusive interferon, não quer dizer que eles confiram 100% de eficácia. Ainda não há evidências, eu não estou dizendo que não possa usar, mas não existem evidências, estudos que evidenciem que a vitamina C, vitamina D e medicamentos fitoterápicos têm um efeito na prevenção ou no tratamento do coronavírus. Algumas medidas para as crianças com erro da imunidade, erro inato da imunidade, que são muito semelhantes a quaisquer crianças, né? Manter distanciamento social estendido a todos os indivíduos que moram na mesma casa. Agora, isso daí, gente, é o ideal, né? São as medidas, são as recomendações. Agora, a gente precisa tentar imaginar, aqui no Brasil, aqui no Rio, né? Manter distanciamento social dentro de uma casa que às vezes só tem um cômodo. Distância mínima de 1 metro de outras pessoas da casa, onde às vezes o cômodo é 4x4. Então, a gente não vai entrar
no mérito social, mas isso precisa ser dito, que muitas medidas elas são simplesmente impossíveis, né? Agora, não suspender qualquer tratamento sem conversar com o imunologista responsável. Isso sim. A aplicação da imunoglobulina não pode ser suspensa, mas as mudanças no intervalo de aplicação, uso no domicílio, isso está acontecendo com pessoas que moram longe dos locais de aplicação, as secretarias estão providenciando para que isso seja feito o mais próximo possível da criança. Não usar qualquer medicamento. Crianças com erro inato da imunidade não podem introduzir nenhum medicamento sem que o imunologista responsável e a equipe saiba. Manter as medidas de higiene, né, claro, com especial atenção à lavagem frequente das mãos, além das medidas, cobrir o nariz e a boca com o braço, né, antes de tossir ou espirrar, evitar compartilhamento de brinquedos ou outros objetos, o que também é muito difícil, evitar aglomeração, mesmo que em locais abertos, isso é importante saber, e não procurar os serviços de emergência, exceto em caso de hipertermia, dispneia, são os sinais mais importantes, quadro respiratório de maior gravidade, e as lesões de pele agora são incluídas, e os vômitos incoercíveis também estão incluídos. Isso aí é motivo para ir para uma emergência. Lavar bem os alimentos e evitar alimentos crus, limpar e proteger lesões. São medidas profiláticas comuns, né? Isso daí é um estudo do Exposito quanto ao uso de máscara por crianças. Aí ela apresenta os tipos de máscara, as características de cada um, comentários, todos já sabem que a N95 deveria ser utilizada só pelos profissionais, não é recomendado para a população em geral, e a máscara cirúrgica pode ser usada, né, deve ser usada por crianças, desde que ela tenha uma idade acima de 2 anos, porque, inclusive, a máscara cirúrgica, segundo o fabricante, ela só tem para crianças maiores de 3 anos, mas isso também vai variar com o peso, tamanho da criança. E as máscaras de pano, elas podem ser confeccionadas de acordo com o tamanho da criança, sendo que não é indicado o uso em crianças menores que 2 anos. E se os pais agora entendem que essa criança precisa usar máscara por algum motivo, ela precisa ser monitorada 24 horas, porque ela pode se sufocar, ela pode não saber tirar a máscara, ter uma crise de tosse, ou ter uma dispneia, enfim, é perigoso. Então, precisa ser monitorada. E alguns autores acham desnecessário o uso de máscaras em crianças menores que 2 anos. Não só desnecessário, como contraindicado. Isso aí também fica muito como encargo familiar, né? Essa decisão. Essas recomendações para o cuidado domiciliar com crianças com sintomas leves, né, de Covid, deveriam ficar em casa, como nós já dissemos, esses sintomas leves incluem febre, tosse, faringite, né? Se essas crianças não têm uma doença subjacente, elas podem ficar em casa, mas sempre com as medidas sanitárias, higiene das mãos, lavar os objetos e brinquedos, uso de máscaras. Usar um banheiro separado é praticamente impossível na maioria das casas, mas se precisa separar todos os objetos de uso da criança, inclusive os utilizados no banheiro após o uso. Limitar as visitas também é algo bem difícil, mas também precisaria ser observado. Limitar visitas, né? Evitar contatos com animal de estimação. Eu estou aqui com vocês e o meu cachorro está toda hora aqui vindo, né? Mas, enfim, limitar contatos com animal de estimação não é simples. Por isso é que sempre se recomenda que crianças com erros inatos da imunidade não tenham animais de estimação. Mas, na prática, isso não acontece.
E evitar o contato, eu acredito que seja bastante difícil também, né? Programar as consultas antes de irem, né? Tentar fazer o máximo de programação de todas as saídas do domicílio possível. Realizar uma limpeza extra das superfícies, principalmente se tiver presença de sangue, fezes ou qualquer escarro, né? E evitar viagens. Evitar viagens é algo possível, mas cada família que sabe, né? Bom, gente, olha, essa foto eu mostrei na vez passada, um vírus irritado desenhado por uma criança e o Jornal Europeu de Imunologia publicou. E é isso, algumas referências. Me estendi a beça, né? Nem sei. Muita coisa. Bom, gente, deixa eu abaixar aqui. Tudo bem? Tudo bem, professora? A senhora foi maravilhosa. Muito Vocês é que são obrigado. maravilhosos. Meu Deus do céu. Essas ligas são impressionantes. Então, lembrando, né, para os participantes que essa aula foi uma reprise, ela aconteceu há um mês atrás, mas a gente teve problema, e eu estou surpresa porque apareceu gente à beça, né? Achei que não fosse aparecer, porque grande parte já tinha assistido, então agradeço muito, e se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que eu possa ajudar. Eu vou ler para a senhora as perguntas. Vamos lá. A Ana Estela, ela perguntou o seguinte: será que a imunodeficiência primária não seria a causa da síndrome de Kawasaki? Inclusive, há estudos que estão associando essa síndrome com a Covid-19. Ah, boa pergunta. Talvez, sabia? Talvez. Só que não é possível ainda afirmar nada com relação. Tanto que eles até mudaram o nome, né? Agora, essa síndrome inflamatória multissistêmica infantil. É um nome enorme, né? Isso é em inglês, né? Traduzido para o português. Mas talvez, pode ser, porque são crianças muito pequenas que podem não ter um diagnóstico. Essa hipótese é bastante provável, mas afirmar ainda não. Não é A possível. Rayane Delfino perguntou o seguinte: a administração das imunoglobulinas só podem ser feita no ambiente hospitalar ou também podem ser feitas em casa, pela família? Olha, isso aí é o sonho de consumo da enfermeira pediatra, né? Que um dia essas crianças possam, porque é para sempre, né? Possam receber esse tratamento, essa imunoglobulina terapia no domicílio. No Brasil ainda não é, ainda não acontece, a não ser em famílias muito ricas, que tenham home care, que é um tratamento caríssimo, é muito caro um frasco de imunoglobulina, mas no sistema público de saúde isso ainda não acontece. A administração venosa é contraindicada, pelo familiar nem pensar, isso aí precisa ser pelos profissionais treinados, habilitados para isso. Agora, a subcutânea, como é o caso das crianças com diabetes, né, que recebem suas insulinas subcutânea, a mãe faz, a própria criança faz, só que com a imunoglobulina é um pouco diferente. Por quê? Requer um tratamento mais longo, porque não é uma seringa, não é assim na seringa. Você precisa de uma bomba infusora por conta do quantitativo, e às vezes não dá para fazer de uma vez só. A mãe poderia fazer nos Estados Unidos e na Argentina já acontece, da família administrar imunoglobulina no domicílio. Aqui no Brasil, nós ainda estamos um pouco distante dessa realidade, mas seria possível, seria possível. E um dia vai ser, com certeza, vamos trabalhar para isso. Perguntou,
Eu não estou ouvindo, hein? Não No ouvo. caso, a presença do vírus na criança... Não está Ouvindo, ouvindo? agora estou. Ouviu? Sim. Perdão, professora. Eu? No caso, a presença do vírus na criança e a infecção gerada seria o gatilho para o desenvolvimento da doença de Kawasaki? Ah, parece que sim, né? Não sei, não sabemos. Parece que sim, porque o que eles acharam? Eles acharam isso que eles chamaram inicialmente de doença de Kawasaki em crianças infectadas, assintomáticas ou não, infectadas. Todas tinham positividade para o SARS-CoV. Pode ter sido gatilho para a doença de chamada doença de Kawasaki. Pode ter sido. Ou, como alguém perguntou antes, será que essa criança já não tinha uma imunoincompetência e agora a doença de Kawasaki foi o gatilho para SARS-CoV e aí manifestou simultaneamente? Apareceu o SARS-CoV e desenvolveu a doença. E detalhe, de forma gravíssima, de forma grave. Leiam, vão a Lancet, que vocês vão ler o artigo na íntegra. Mas poderia, sim. Entendi, professora. Algum professor que está presente gostaria de fazer algum adendo? Professora Vera, Professora professora Vera está aí? Leila, professor Jairo, está? Muito Olha, obrigado, professora, pela presença. É uma honra. para mim é uma honra também. Gosto muito de trabalhar com a professora Vera. A professora Leila é minha parceira de anos e anos e anos. Sempre. Não? Vocês não querem fazer nenhuma pergunta? Tá tudo tranquilo? Alô, Mudando um pouquinho aqui. Oi, ô, pode ficar à Davi, vontade, professor. olha só, não, eu não quero perguntar, eu não sou imunologista, né? Então, eu acabei, né, participando dessas palestras até para poder estar mais atualizado. Quem é que Mas está eu quero, falando? professor Jairo, Oi, professor Jairo. do IB, Quanta só que honra! eu sou Eu também não sou parasitologista, imunologista, não, eu sou enfermeira. mas tanto a palestra da professora Vera como a da professora Elisa, né? Foram maravilhosas. Então, parabéns. E o grupo, né? E vocês estão de parabéns porque estão sempre ativos e organizando, né, essas atividades. São Então, fora de série. parabéns a todos. E obrigado pela oportunidade. O Muito professor Jairo, obrigado, professor. nós é que agradecemos a ilustre presença. Muito obrigada. Professora, Pois só não. agradecendo aqui rapidinho, a Rebeca Lírio, que é a minha presidente da LAAP. Rebeca, seja bem-vinda aí. Tá? Oi, A tua presença Rebeca. é muito importante para a gente. Obrigadão. A senhora gostaria de deixar alguma coisa, professora? Algum agradecimento? Alguma Nossa, observação? sim, sim, total agradecimento. Vocês realmente das ligas, vocês alunos, fazem os dias dos professores melhor, sabia? Melhores dias graças Obrigado. a vocês, porque aí nós temos que estudar mais, ter mais coragem, aprender aquilo que a gente nunca pensou que tivesse que aprender nessa altura do campeonato, eu com os meus 60 anos. Então, eu agradeço esse incentivo, a motivação que vocês, alunos, trazem, pelo menos para mim, eu tenho que agradecer muito a vocês, muito mesmo. E vocês estão de parabéns e a gente vai continuar, viu? Tem muita coisa ainda para nós compartilharmos. E eu quero agradecer o É meu verdade. departamento, o pessoal do DEME, quero agradecer a professora Vera e todo o pessoal lá da imunologia, e o pessoal do PPGEST, que é do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar, que eu coordeno o curso. Então, minha gratidão a todos vocês. Valeu, professora. Pessoal, lembrando, aqueles que não fizeram a confirmação da presença no formulário, que vocês precisam fazer isso para concorrer ao sorteio, tá bom? E lembrando também que o sorteio ele será feito à noite, no Instagram das duas ligas, tanto no Instagram da LAAP quanto da LAPEN.
Professora, gostaria de falar alguma coisa? Professora Vera. Tá bom? Não, eu só queria corroborar isso que a Elisa colocou agora no final. Isso é muito verdade, isso. Né? É um incentivo mesmo para a gente se organizar, porque às vezes a gente tem o conhecimento, mas tem que organizar para que ele seja, né, compartilhado com vocês, demanda um esforço para a gente que é muito prazeroso, né, e que ocupa também, né, nesse momento de pandemia, a gente está precisando ocupar a cabeça com as coisas que dão prazer para a gente, né, e ensinar e falar de imunologia, né, de saúde da criança, é muito isso. E Elisa, estava pensando aqui, assim, né, o quanto você deve estar sendo, você com seus pacientes, né, o quanto você deve estar sendo bombardeada de insegurança deles, né, com relação à pandemia, né. Os adolescentes não, viu? Eles são danados. Mas as mães dos pequenos, talvez? Apavoradas, Imagino. Desesperadas. Imagino. Ligam para pedir, por favor, para eles ficarem em casa. Nossa Senhora. Com criança, né? Eu imagino a criança com... Não, adolescente é pior. Sim. E o jovem, né? O jovem adulto. Que eu continuo com eles ad eterno, né? Imagino, a questão com criança você não tem como controlar a criança para que ela não compartilhe um brinquedo, não chegue perto de outra criança, isso é até impossível. E adolescente, gente, jovem, até a idade de vocês aí, 20 anos, é impossível, ninguém controla vocês, não. Vai para a rua e de moto ainda por cima. Não tem. Mas eu imagino. Mas, assim, o que eu só teria a acrescentar, né, é como a doença é um desafio para a gente, né, porque num primeiro momento se falava muito das situações que poderiam deixar o indivíduo mais suscetível, né, e obviamente que o imunocomprometimento de cara para qualquer infecção é o que a gente sempre diz, né. Tem algum imunocomprometimento, vai estar mais sujeito às infecções. E aí, alguns poucos casos, né, até por conta da distribuição das imunodeficiências, né, surgiram em crianças com a gama-globulinemia e elas não tiveram o quadro grave, né? E aí isso bugou a cabeça, né, dos profissionais de tal maneira. E aí a gente começa a ter calma para entender, para estudar, e aí a gente entende, né, que no caso de uma infecção viral, os anticorpos são essenciais para prevenir a infecção, mas para erradicar, não tanto. Né? Então, isso não tornava essas crianças tão mais suscetíveis quanto outras, né? Até porque, e aí, em função da imaturidade do sistema imunológico da criança, fazia com que ela pudesse se comportar como uma criança que não tivesse uma imunodeficiência, né? Então, da importância da gente estar sempre atento, né, ao que há por trás das imunopatologias das doenças, para a gente poder ter calma para orientar as pessoas que vêm até a gente, né? A gente, como profissional de saúde, a gente é bombardeado, né? A Elisa, né, como enfermeira e que tem os pacientes cativos e que vai levar esses pacientes, né, ao lado dela para o resto da vida. Na aula passada estava todo mundo aqui. Imagino. E aí a gente e vocês, né, se preparem para isso. Eu acredito que vocês já, como alunos acadêmicos, vocês já devem ter, né, algum grau, né, de alguém perguntando para vocês. Então, do quanto a gente tem que estar acompanhando literatura de qualidade, né, publicações de qualidade, informações de qualidade, porque a gente vai ser muito demandado, né, para orientar a população. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, era isso, só isso que eu queria dizer, e agradecer muito a Elisa, que é uma pessoa que eu sempre tenho uma alegria muito grande de encontrar com ela. Ela está sempre correndo, eu não consigo falar com ela mais de 5 minutos, mas é sempre uma festa, é sempre um prazer.
prazer é meu. Obrigado também aos presentes. Muito obrigado, pessoal, vocês que acompanharam, tiveram paciência para assistir essa segunda aula. Depois de todos os problemas, né, nós conseguimos superá-los, com certeza. Muito obrigado a todos, gente. Em nome da LAPEN e da LAAP. Podia desligar a gravação, né? É verdade. Pessoal, pode desligar a gravação.